Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo, olá, amiga ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a empatia. Se você tem alguma sugestão, pergunta ou dúvida, mande seu e-mail para o nosso programa para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E como sempre, hoje temos as presenças agradáveis para mais um Além do Arco-Íris, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Muito obrigado, Té Oliveira. Eu vou tentar resumir o artigo do nosso comentário de hoje para que sobre mais tempo para o Carlos, que ele tem excelentes respostas para nós. Eu me inspirei para escrever esse artigo Caminhe com os Meus Sapatos, na situação de um menino que chegava atrasado todo dia na aula e o professor sempre estava castigando. E lá na Índia, os castigos assim são muito severos para crianças que chegam atrasadas nas aulas. Até que um dia, por acaso, o professor viu por que aquele menino chegava atrasado. Porque um pouco antes da hora da aula, ele tinha que levar o irmãozinho paraplégico para casa e daí ele saia correndo para a escola. O professor sentiu-se arrasado e realmente depois se retratou em relação a isso. Então, a história, o nosso texto, é mais um alerta em relação ao julgamento precipitado e o desinteresse pelas causas das falhas dos outros. Clarice Lispector tinha uma festejada escritora ucraniana que tornou-se brasileira, naturalizada, uma certa ocasião falou assim: antes de julgar a minha vida ou meu caráter, calce os meus sapatos, percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Então, meu caro Carlos Eduardo Luz, o tema que nós trazemos hoje é o da empatia. E, na verdade, a empatia está contida exatamente no maior dos textos que nós captamos de Jesus. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Então, Carlos, eu queria, com a primeira pergunta, saber de você o seguinte: enxergar claramente o erro que alguém está cometendo não seria assim uma condição suficiente para que possamos emitir o nosso posicionamento contrário a essa atitude errônea? Então, em outras palavras, não podemos deixar barato nenhum erro, temos que ser intransigentes, Carlos? Sidney, a gente nem sempre seria a resposta, né? A gente enxergar alguém em atitude errônea, óbvia para nós, nem sempre a gente está percebendo a verdade, está percebendo a realidade na sua totalidade. O exemplo do que você citou no seu artigo, né, do professor que enxergava a visão parcial dele, era daquele aluno que não estava chegando no horário. Ele é rigoroso com o horário, como um bom professor, ele simplesmente enxergando esse lado, ele agia castigando severamente, como era costume deles, como você citou, o seu aluno. Isso até ele descobrir a motivação que levava o aluno a chegar atrasado, que era conduzir o seu irmão, que era deficiente, já tinha as pernas paralisadas, ele auxiliava o irmão antes de vir para a aula. Obviamente, a prioridade era cuidar do irmão que necessitava muito, né, desse auxílio dele. Então, esse exemplo ele destaca bastante, Sidney, esse exemplo que você colocou no seu artigo,
é que nem sempre a gente enxerga mesmo a totalidade da realidade, né? As pessoas sempre têm uma motivação para agir como elas estão agindo. Então, quando nós percebemos alguém agindo de maneira inadequada, a gente deve analisar com muito cuidado, mudar a nossa perspectiva, olhar com os olhos dessa pessoa aquela atitude, né? Os espíritos evoluídos, os seres amorosos como Jesus, eles enxergam sempre pela perspectiva geral, sempre, nunca julgam por somente uma atitude, por somente um ponto de vista. Eles sempre analisam a situação de maneira ampla, como o Evangelho cita em várias situações, né? No caso, quando eles iam apedrejar a mulher adúltera, Jesus falou assim: ó, gente, não julguem, né? Quem não comete seus erros, que atire a primeira pedra. Então, essa lição foi fantástica que Jesus deu, né? A outra, a mulher lá no poço também, Jesus não condenou, né? Várias pessoas que ele curava, que ele falava, vai e não peques mais, né? Considerando que as pessoas tinham a imperfeição. Então, onde está o homem, está a imperfeição. E a nossa visão é sempre parcial, é sempre, a gente enxerga uma parte da realidade. E daí a gente não ter condições para emitir julgamentos. Carlos, Conclusão, não devemos julgar o outro e devemos sempre procurar entender a situação dentro do olhar, dentro da maneira de perceber, dentro da maneira que o outro percebe, o que nós chamamos, inclusive, de empatia. Carlos, num desses seriados aí de criminosos, eu me surpreendi esses dias com um comentário que uma pessoa fez para uma policial, o chefe da policial, uma policial assim bastante intransigente, bastante rigorosa, e ele pergunta assim para ela: você nunca ultrapassou um sinal vermelho? Você nunca passou da velocidade? Você nunca estacionou no lugar errado? Isto é, exatamente pedindo a ela que fosse um pouco mais condescendente. Aliás, Emmanuel é bastante judicioso numa expressão dele, Carlos, em que ele fala assim: não lhe conheces a história desde o princípio e não percebes agora a causa invisível da dor que os degrada. Então, é aquilo que você falou, né? Nós temos que tomar muito cuidado para julgar a situação alheia, né? Porque o próprio macaco, né, fica criticando os outros lá e o rabinho dele é bem longo, né? Ô, Carlos, o Richard Simonetti costumava levar muito em conta nos seus trabalhos a expressão estopim curto. Que conselho você dá para as pessoas que não têm empatia e estoura assim de uma hora para outra com muita frequência, Carlos? Assim, primeiro vamos ver a causa disso aí. A gente traz isso de experiências pretéritas, e muitas delas em vidas passadas, e conserva ainda, inclusive, resquício da nossa estada em estágios inferiores dos reinos inferiores da natureza. Então, essa agressividade, essa agir com violência, é uma característica claramente natural, literalmente natural, na animalidade, mas é totalmente fora de lugar quando se trata do ser humano. Então, nós, como seres humanos, devemos nos transformarmos a nossa ação, nossa maneira de agir, na forma de agir na maneira dos anjos e deixar de agirmos de maneira mais parecida com a animalidade. Então, é até um pouco pesado dizer isso, mas estamos a meio caminho entre a animalidade e o anjo, né, e a angelitude. Então, nós temos parte das nossas ações são parecidas com a ação dos anjos, é a nossa melhor parte, e parte das nossas ações são parecidas com a dos animais. E o processo de evoluir é cada vez mais adquirir competências, qualidades
capacitações dos seres angelicais e deixar de lado, deixar em desuso, deletar esse software que ainda guardamos como atavismos, ou seja, como heranças do nosso tempo na animalidade. Então, ter esse negócio de estupim curto, a pessoa dizer, eu sou estupim curto. Não é eu sou, eu estou. Né? Nós, qualidade ruim, a gente não é, a gente está numa fase que a gente não superou ainda. Então, resta a nós superarmos. E amar e assim perdoar sempre aquele que insiste em reagir com agressividade. Então, fazer esse pré-posicionamento, levantar cedo, fazer uma oração, falar assim, hoje eu não vou dar resposta agressiva, hoje eu não vou julgar as pessoas, e ficar atento, se acontecer alguma coisa da gente dar uma resposta mais agressiva, a gente registrar isso, para que à noite, ao deitarmos, fazermos a nossa oração, né, ao nos recolhermos para o leito, fazermos a oração e lembrarmos daquela atitude agressiva e orarmos por aquela pessoa e pedir que Deus ilumine essa pessoa, tirarmos de nós aquela raiva de agressividade, aquela carga de agressividade que nós soltamos, liberamos sobre aquela pessoa, né, neutralizando com orações em favor dessa pessoa. E a partir desses exercícios, a gente vai acabar aprendendo a não ser estupim curto. E lembrar sempre isso, ninguém é estupim curto. As pessoas estão. E o estar, e a diferença entre ser e estar, está exatamente nisso. O ser é permanente, o estar é transitório. Essa diferença, ela é bastante importante. Então, eliminarmos de nós o estarmos contra o estupim curto e passarmos a sermos pacíficos, né? E cada vez mais pacíficos, cada vez mais parecidos com os anjos. O Carlos, as pessoas às vezes falam assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu sou desse jeito mesmo, como se as pessoas não pudessem mudar. Como você disse, nós estamos nessa situação de agressividade, mas temos condição, sim. Aliás, é a nossa obrigação. Estamos aqui para isso, né? Para superar essas tendências agressivas. Os militares americanos, eles têm uma regra. Quando tem uma mágoa, uma queixa em relação a alguém, eles são proibidos de prestar a queixa no mesmo dia. A velha história do travesseiro aconselhando a pessoa a refletir mais, contar até 10, né? Carlos, eu tinha várias perguntas a respeito, mas você, de uma certa forma, resumiu aí algumas questões que eu já ia fazer para você. Inclusive, a metodologia, né, para superarmos o estupim curto, que é orar para o nosso protetor, fazer uma reflexão à noite. São todos caminhos, né, atitudes que você está nos sugerindo. Ô, Carlos, eu queria pular aqui para uma expressão que é de Paulo. Por que, Carlos, no nosso dia a dia, o mal que não queremos fazer, nós fazemos. E o bem que temos intenção, assim, excelentes intenções de praticar, e não praticamos, Carlos? Parece que é assim uma dualidade entre aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente acaba fazendo. Como que é isso, Carlos? É muito interessante, viu, Sidney? Nós temos dentro de nós essa dupla natureza, conforme a gente comentou agora há pouco aqui. E é essa natureza que a gente herdou da animalidade e a natureza em potencial que nós temos que fazer aparecer em nós, que é a perfeição da angelitude. Então, nós devemos deixar de lado todo o comportamento mais parecido com o comportamento da animalidade e nos aproximarmos da delicadeza da maneira de agir e de portar dos anjos. Ô, Carlos, desculpa interromper, mas será que nós teríamos, então, uma natureza dupla? É exatamente essa. Enquanto a gente está em evolução, a gente sempre vai ter isso, né?
porque nós somos seres que reagimos frente à nossa, ao nosso conteúdo íntimo, interior, ao nosso inconsciente, que é chamado, seria uma parte do nosso espírito que tem o registro de experiências passadas. Então, são condicionamentos que nós temos. E quando, frente a estímulos externos, muitas vezes aquilo provoca a imersão lá da profundidade do ser que somos, desse tipo de agressividade, desse tipo de reação. E aí, de repente, a gente fez e já fez. Meu Deus, eu não queria fazer isso. Eu não queria dar uma resposta dessa. Eu não queria ser agressivo com o meu colega. Né? E acontece. Depois a gente já Então, se arrepende, né, Carlos? Fica com a dor na consciência, né? Como? Depois a gente se arrepende, né? Inclusive com relação aos filhos, né? A gente dá uma bronca lá e precisa dar bronca no filho, e depois a gente se sente mal, né? Mas são os ossos do ofício, né? Isso, né, Rafael? Faz parte. E aí a questão de corrigir é usar uma forma amorosa. Se a gente lembrar no nosso tempo de escola, os professores que nos corrigiam, que a gente mais amava, eram os professores exigentes, eram os professores que nos faziam, nos estimulavam a aprender e a crescer. E quando eles achavam a gente em erro, eles vinham e estimulavam. Puxa, você que sempre se dedica na minha aula, que sempre está participando, estudo, nunca falta na aula, está estudando, mas daí você fez isso, como que você colocou isso assim, assim, assim? Você se esqueceu? Né? Aí a gente fala, nossa, pisei na bola e tal. Agora, então, esse contexto amoroso que o professor cria, ao mesmo tempo de exigência, ele gera em nós, então, uma vontade de mudar, né? Ao contrário disso, é quando você tem uma pessoa que é agressiva, né? Antigamente tinha professor desse tipo, hoje em dia, até por questão legal, não pode. Né? Era professor que vinha, fazia o aluno queria fazer o aluno pegar no tranco, como se diz, um carro que não anda, né? E com essa agressividade, isso aí gerava uma reação contrária no aluno. E o argumento para isso é, se bater, se agredir o aluno, alguém, o aprendiz, resolvesse, o burro, né, no tempo que se batia nos burros também, né, seria o bicho mais sabido do mundo, porque ele apanhava muito e, no entanto, não desenvolvia e não aprendia. Né? Hoje em dia, se fizer isso, vai até preso, né? Tá Mas certo. antigamente era assim. Mas vale o exemplo, apesar dele não ser atual, mas vale esse exemplo. Não adianta corrigir com agressividade. Tem que corrigir com firmeza e amorosidade. E achar um jeito de fazer isso. Carlos, um pouquinho antes de você chegar, eu estava comentando nos bastidores com o Theo a situação de algumas pessoas que são, assim, criminosos taxados, todo mundo sabe das coisas erradas que eles fizeram, mas, ao mesmo tempo, eles faziam muitas coisas boas, construíam escolas, hospitais. Então, aí uma verdadeira mistura de bem com o mal, né? E aí, nas horas assim em que alguém pisava no calo dele, ele perdia as estribeiras e o estopim dele estourava mesmo. Ô, Carlos, eu queria pular um pouquinho aqui algumas questões que nós já tínhamos preparado. Eu queria ir direto para uma questão que você elaborou muito bem com relação ao exemplo. Você fala que a espiritualidade superior é bastante condescendente conosco, entende a nossa inferioridade, sabe que, por enquanto, não se pode esperar muita coisa de nós, e a espiritualidade acaba vendo os nossos erros com amor e empatia. Mas eu queria, Carlos, que você, que é o rei das metáforas, nos desse um exemplo. Que exemplo qual é o protótipo que nós devemos seguir para procurar agir da melhor maneira possível aqui na Terra, Carlos? Sidney, o nosso horizonte para
navegarmos nos mares da evolução é Jesus. Jesus é o horizonte, é a nossa referência, né, distante de nós, porque nossa imperfeição é muito grande em relação a ele, mas ele dá uma referência de como agir. Então, Jesus é o espírito mais evoluído que pisou no planeta Terra. Ao ser torturado no Calvário, pediu a Deus Pai que perdoasse os seus agressores, justificando que eles não sabiam o que faziam. Isso é um exemplo de empatia, Carlos? É um exercício de empatia. Se a gente conseguir exercitar assim, nós vamos chegar a ter empatia e perceber as dificuldades que as pessoas têm no seu aprendizado e jamais nos sentiremos irritados com as imperfeições alheias, né? Então, esse amor que Jesus tinha, que demonstrou ali no Calvário, pedindo que Deus perdoasse e dando como justificativa a ignorância. E se a gente pensar, as pessoas que erram, elas não erram porque elas gostam de errar. As pessoas erram porque são ignorantes no sentido da palavra de que ignoram o jeito certo de fazer. Então, se a gente tem esse grau acima de perfeição que nos permite enxergar que aquilo não é uma forma adequada de fazer as coisas, de agir, inclusive podemos também nós estarmos errados em nossa observação, em nosso ponto de vista, agirmos, então, na regra de que o que sabe mais ajuda o que sabe menos, né? A responsabilidade do processo de aprendizado é muito mais daquele que ensina do que daquele que aprende, né? O contrário da sala dos professores que a gente sempre escuta a conversa, né? Os alunos esse ano estão pior do que o ano passado. Que cada vez os alunos estão piores, mais ignorantes, e reclamando do processo de aprendizado não acontecer. Mas, na verdade, a responsabilidade maior é de quem gerencia o processo de aprendizado. Então, é dos professores, é do diretor, né, e das pessoas que estão envolvidas no processo, mais do que a responsabilidade do próprio aprendiz. Se ele não tem motivação para agir fazendo aquilo que nós propomos, nós propomos a fazer, a ensinar, nós é que temos que achar um meio de os motivar, um meio de os estimular a ter aquele aprendizado lá. Bem, Carlos, estamos chegando ao final do programa. Eu gostei muito dos seus comentários. É bom a gente fazer sempre um destaque que nós não estamos aqui estimulando o mal, né? Nós não estamos aqui aplaudindo quem faça coisas erradas, mas estamos nos colocando no seu lugar e, à medida do possível, mantermos a disciplina e doa quem doer. Todos nós teremos que prestar contas daquilo que fazemos de errado, mas, acima de tudo, lembrar que nós não somos os julgadores, não somos os juízes para determinar que esta pessoa sofra isto ou aquilo. Sempre vamos deixar para a espiritualidade, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Grande abraço, obrigado a você. Volto para você, Theo, para o encerramento. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos, por mais um programa Além do Arco-Íris. E obrigado você que nos acompanhou até agora. Esperamos que vocês estejam conosco na próxima semana para mais um programa. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco e até o próximo Além do Arco-Íris. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.